Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Você confere agora o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo. O desemprego recuou no terceiro trimestre do ano e atinge 13,5 milhões de pessoas. Também foi registrado crescimento de profissionais no mercado de trabalho, que atualmente é de 93 milhões. A taxa de desemprego caiu para 12,6% e agora atinge 13,5 milhões de trabalhadores no terceiro trimestre. Segundo o IBGE, a queda é de 1,6 ponto percentual no volume de desocupados entre julho e setembro. O recuo do desemprego acontece no mesmo momento em que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua indica o crescimento de 4% do número de profissionais alocados no mercado de trabalho, atualmente em 93 milhões. O IBGE avalia que houve um processo significativo de crescimento da ocupação, permitindo a redução da população desocupada. Diante do crescimento no número de profissionais no mercado de trabalho, o nível da ocupação percentual de pessoas em idade a trabalhar que estão no mercado de trabalho chegou a 54,1%. No segundo trimestre, esse percentual era de 52,1%. O aumento na ocupação está relacionado principalmente com as atividades de comércio, com 1,2 milhão de trabalhadores a mais, na indústria, construção e serviços domésticos. A pesquisa mostra ainda que a informalidade responde por 54% do crescimento da ocupação no período entre os meses de julho e setembro deste ano. Neste segmento, os empregados do setor privado sem carteira assinada somaram 11 milhões e 700 mil pessoas. O motorista deve pagar mais pelo IPVA em 2022. A alta no preço de carros novos e usados é o responsável pelo aumento no valor. Além do combustível mais caro, os proprietários de veículos vão enfrentar um novo desafio. O imposto sobre propriedades de veículos automotores deve ficar mais caro no ano que vem, acompanhando a valorização dos preços dos carros. Cada estado tem uma alíquota diferente de IPVA, que não foi reajustada, mas todos levam em conta o valor venal de veículos usados, calculado por meio da tabela FIPE ou da nota fiscal de compra no caso dos veículos 0 quilômetro. Diferente da lógica de anos anteriores, ambos acumulam uma expressiva valorização em 2021. No último dado disponível da FIPE, o preço dos usados subiu mais de 31,8% em 12 meses. No mesmo período, os modelos novos tiveram alta de 19,3%. A valorização é resultado da baixa produção de automóveis causado pela pandemia do coronavírus. As medidas de isolamento social demandaram a paralisação tanto de linhas de produção de veículos como de insumos. Com isso, houve um aumento de custo de produção junto com uma redução da oferta. Os estoques de novos baixaram nas concessionárias e aumentou a procura por usados. Com o aumento de preços, sobe junto a base de cálculo do IPVA de 2022. No ano que vem, a Pfizer vai fornecer ao Brasil mais 100 milhões de vacinas. O novo contrato assinado nessa semana prevê também que doses sejam ajustadas em caso de novas variantes, como a Omicron. O Ministério da Saúde e a farmacêutica Pfizer-BioNTech firmaram um novo acordo na Bahia para o fornecimento de novas doses de vacinas contra a Covid-19 em 2022. O contrato prevê a entrega de mais 100 milhões de imunizantes e ainda possibilita a ampliação do lote em mais 50 milhões se houver a demanda pelo país. O acordo também inclui a possibilidade de versões modificadas contra novas variantes, caso seja necessário. Até agora, 150 milhões de doses da vacina da Pfizer contratadas pelo governo federal já foram entregues ao país. Mais 50 milhões devem ser repassadas até o fim de 2021. Há 2 semanas, o Ministério da Saúde recomendou a ampliação da aplicação da dose extra de vacinas contra a Covid-19 a toda a população a partir de 18 anos, com preferência para o imunizante da Pfizer. A Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul lançou uma campanha para chamar a atenção dos adolescentes entre 12 e 18 anos que ainda não se vacinaram contra a Covid. Mais de 50 mil jovens nessa faixa etária não tomaram a primeira dose e mais de 125 mil não completaram o ciclo de imunização.
Embora a vacina contra a Covid-19 esteja liberada para os jovens a partir dos 12 anos em todo o estado, a procura está abaixo da expectativa, não atingiu a meta. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que 53.995 adolescentes entre 12 e 18 anos ainda não tomaram a primeira dose. E para chamar a atenção deste público, a Secretaria Estadual de Educação lançou nesta semana uma campanha de conscientização. Estudante inteligente confia na ciência. Vacine-se. A campanha segue até o dia 6 de dezembro, quando professores das redes estadual, municipal e particular, dentro de cada área do conhecimento, vão estimular os alunos a produzirem trabalhos que demonstrem a importância da vacina contra a Covid-19. Com muita criatividade de cada diretor de como fazer, com música, com poesia, com cartazes, dizendo do que ele estudou e o que evidencia realmente a importância da gente se balizar por evidências científicas. Em outubro, Lucas tomou a segunda dose. Fala, galera! Então, eu sou o Lucas Alves, eu já tomei a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Eu sou estudante e eu acho que eu sou inteligente, então por isso que eu acredito na ciência e na vacina. De acordo com os especialistas, para completar o esquema vacinal, é necessário tomar a segunda dose para garantir assim a imunização. Mas em Mato Grosso do Sul, um dado tem preocupado as autoridades em saúde. 120.603 pessoas entre 12 e 18 anos ainda não tomaram a D2. É uma população que vai à escola, que vai aos locais, que se movimenta muito e com isso ele também pode ser um potencial transmissor da doença como qualquer outro adulto. Então, precisamos dessa conscientização da necessidade da vacinação no jovem. E no dia 7 de dezembro será o dia D da campanha Estudante Inteligente Confia na Ciência. A estratégia é escolher pelo menos uma escola estadual por município para promover a vacinação dos adolescentes. Nós estamos contando muito com você, diretor, coordenador, professor, administrativo, os pais, os estudantes. Se aproprie da ciência, que a gente tem chance de errar muito pouco, porque trabalhar com evidência é tudo que nós temos. E o Reino Unido aprovou o segundo tratamento de anticorpos contra a Covid. O coquetel de medicamentos da farmacêutica GSK é recomendado para casos leves e moderados em pacientes do grupo de risco. A Agência Britânica de Medicamentos anunciou a aprovação do tratamento da GlaxoSmithKline contra o coronavírus à base de anticorpos monoclonais de longa duração. O laboratório afirma que o fármaco atua contra a nova variante Ômicron. Em um comunicado, a agência informou que o Sotrovimab se mostrou seguro e eficaz para reduzir os riscos de hospitalização e de morte nas pessoas com Covid-19 de leve a moderada e com risco grave de desenvolver uma forma severa da doença. O órgão detalhou ainda que apenas uma dose do medicamento pode reduzir o risco de hospitalização e de morte em 79% em adultos considerados de alto risco, infectados e com sintomas. O medicamento foi desenvolvido em associação com o laboratório californiano Vir Biotechnology. No fim de junho, a Comissão Europeia classificou o tratamento como um dos 5 mais promissores contra o coronavírus. O Sotrovimab é o segundo tratamento contra a Covid-19 aprovado em um mês pelo Reino Unido. Em novembro, o Molnupiravir, que são comprimidos do laboratório americano Merck Sharp & Dohme, também recebeu autorização. A fome se espalha no Afeganistão e deixa bebês à beira da morte. A ONU alertou nesta semana que a exclusão das mulheres do mercado de trabalho pelo Talibã pode agravar ainda mais a situação econômica no país. Uma clínica administrada pela ONG Médicos Sem Fronteiras em Herat
a maior cidade do oeste do Afeganistão está lotada de bebês desnutridos e com outros problemas de saúde. O Unicef estimou que neste inverno cerca de 3.200.000 crianças afegãs com menos de 5 anos sofrerão de desnutrição e 1 milhão poderão morrer por falta de cuidados. Depois de passar 2 meses nesta clínica, Aliomar, um bebê de 5 meses, está se recuperando. Mas ele pesa apenas 3,1 kg, o mesmo que um recém-nascido. E a mãe teme que ele tenha alta. Se eu for embora, nossa casa está muito fria e estou preocupada se eles nos derem alta amanhã e estaremos de volta depois de 1 ou 2 semanas. No momento, meu filho está fraco e eu não tenho leite suficiente. Ele também tem uma infecção no peito porque nossa casa está muito fria e eu não posso alimentá-lo lá. Vamos voltar para cá. Em um país como o Afeganistão, que está em guerra há 40 anos, a desnutrição é um problema endêmico agravado pelos últimos anos de seca. A situação piorou ainda mais desde que o Talibã recuperou o poder em agosto. O desemprego disparou, os preços dos alimentos aumentaram e o sofrimento é palpável em todo o país, especialmente nos campos para deslocados. Sem trabalho, Muhammad Amin chegou a pensar em vender seu rim. Claro que pensei nas consequências, mas quando vejo meus filhos e penso que poderia ajudá-los fazendo isso, tudo bem para mim. Caso contrário, cabe a Deus decidir o que vai acontecer. Hoje ou amanhã, as pessoas não terão outra opção a não ser vender seus filhos. Um relatório divulgado pela ONU alerta que proibir as mulheres de trabalhar agravará ainda mais a crise econômica do Afeganistão. The effects of restrictions on women's work. Os efeitos das restrições ao trabalho das mulheres são críticos. As contrações esperadas no PIB serão agravadas por isso. As mulheres constituem 20% do emprego formal. O regime fundamentalista autorizou apenas a retomada das atividades a uma parte das funcionárias dedicadas à educação ou saúde. A economia do país mais pobre da Ásia, minada pela guerra e a seca, perdeu com a mudança de poder seu principal recurso, a ajuda internacional, que representava 40% de seu PIB e financiava 80% de seu orçamento. E você vai ver depois do intervalo. O Rally Dakar vai acontecer no início do ano que vem na Arábia Saudita e a rota já foi divulgada. Você confere já já. Estamos de volta. Os preços dos imóveis tiveram alta em novembro. A maioria das capitais monitoradas pelo índice registrou avanço no preço médio. O preço de venda dos imóveis residenciais registrou um novo aumento de 0,53% em novembro. Segundo o índice Fipzap, no mês passado, a alta foi um pouco menor, de 0,43%. Apesar do aumento, o indicador deve ficar abaixo do avanço projetado para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, o IPCA deve ter subido 1,03% no mês passado. No acumulado do ano, os preços dos imóveis residenciais avançaram 4,78%, também abaixo da inflação esperada para o período, de 9,35%. E em 12 meses, o índice teve alta de 5,27%, enquanto a estimativa para a inflação é de 10,83%. Em novembro, a maioria das capitais monitoradas pelo índice Fipzap teve alta no preço médio de venda dos imóveis. A exceção foi Salvador, na Bahia, com queda de 0,11%. Os maiores aumentos foram observados em Maceió, Brasília e Curitiba. O levantamento também mostrou que, entre as capitais, o preço do metro quadrado foi mais caro em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília.
Enquanto o coronavírus volta a avançar em vários países, membros da Organização Mundial da Saúde se reuniram para encontrar um caminho para lutar de forma mais eficiente contra futuras pandemias. Após reunião excepcional de 3 dias da Assembleia Mundial da Saúde, por decisão unânime aprovada por 194 estados integrantes da OMS, foi firmado o compromisso comum para reforçar a prevenção, a preparação e combater futuras pandemias. A decisão que acabamos de tomar é uma vitória para todos nós, para o multilateralismo e a saúde global, mas exigirá a boa vontade de todos para sua rápida implementação. Demos ao mundo um sinal de que podemos nos comprometer com a ação. Um caminho claro que, ao mesmo tempo, oferece flexibilidade se necessário. O texto foi proposto por dezenas de países, incluindo os membros da União Europeia e os Estados Unidos. Agora, os membros da OMS devem abordar a elaboração do marco jurídico e decidir se o instrumento internacional será vinculante ou não. O governo da Grécia anunciou a obrigatoriedade da vacina contra a Covid aos maiores de 60 anos no país. A partir do dia 16 de janeiro, aqueles que não tiverem se imunizado vão precisar pagar uma multa de 100 euros, o equivalente a cerca de R$ 632. Por lá, o índice de pessoas com esquema vacinal completo é de 61%. O número de habitantes dessa faixa etária, 60 a mais, que não tomaram nenhuma dose de vacina anti-Covid, chega a 520 mil. E mudando de assunto, a Praça do Parque Alvorada foi palco da primeira etapa do circuito amador de skate realizado em Dourados. Manobras radicais, algumas quedas, é claro, mas nada que pudesse tirar o brilho destes meninos e meninas praticantes do skate amador. Pelo menos 150 pessoas, entre crianças, adolescentes e jovens, se inscreveram para participar do circuito amador de skate de Dourados. A Daphne tem 10 anos, está no 4º ano do ensino fundamental e a 3 pratica o esporte. Ela mora em Ponta Porã, na fronteira, e veio para Dourados para participar do evento. Para ela, estar nas pistas representa liberdade. Parece que eu fui feita para fazer skate, porque quando eu faço skate eu me sinto muito livre, assim, muito feliz. Assim como o Miguel, que flutua no shape. Tipo, ter amigo, né? E dar um rolê. Esta é a primeira etapa do circuito amador de skate realizada aqui em Dourados. Outras 2 etapas estão programadas para acontecer em 2022 e a grande final será em dezembro do próximo ano. Há pelo menos 20 anos, a vida deste técnico de eletrônica é em 4 rodas. Desta paixão surgiu então a vontade de fundar a Associação de Skatistas de Dourados, principalmente depois do sucesso do esporte nas Olimpíadas. A nossa intenção é que seja formada a federação, que vai acontecer em Campo Grande, para nós, os nossos atletas aqui, que vão ser os futuros associados, estar participando da cena nacional. E eu tô muito esperançoso com essa ideia que surgiu agora, né? De a gente estar fazendo esse primeiro circuito, que antes nós fazíamos só campeonato, não fazíamos circuito, né? E agora, sendo o circuito, a gente consegue criar um projeto, né? Daí talvez a gente consiga alguma emenda e como associação pessoa jurídica é muito mais fácil de alcançar. No júri técnico, além de atletas de Dourados e Campo Grande, também estava entre os jurados este cuiabano, o Isael Miranda, que é atleta profissional. É um escape de desestresse, é uma forma que a gente aprende a socializar melhor com as pessoas. É tudo na minha vida, na verdade, o skate. E ser profissional de skate, você tem que ter ainda mais responsabilidade com o esporte, com as pessoas. Todos os esportes é muito válido, o skate, futebol, natação e assim por diante. A gente tem que incentivar todas as crianças à prática do skate. O Rally Dakar, o mais popular do esporte a motor, será realizado no início do próximo ano na Arábia Saudita. A rota foi divulgada e os ex-campeões e talentos recém-chegados estão se preparando para a competição. Essa é a 3ª edição do evento no país. Os 1.065 competidores, divididos em 578 veículos, vão percorrer a distância de 8.375 quilômetros nesse período. O rally terá início com um prólogo em Jeddah, no dia 1º de janeiro, que define a ordem de largada para a primeira etapa, que começa e termina em Rail.
A etapa seguinte é em direção a Al-Aitauia. Na primeira parte do percurso, conhecido como maratona, os competidores não podem receber assistência externa. A segunda parte será de 554 quilômetros até Al-Qaisumah, antes de partirem para a capital saudita Riad, que também cedia o dia de descanso. A segunda parte do rally passa por várias cidades sauditas até chegar em Jeddah, que curiosamente também será sede da próxima etapa de Fórmula 1 no dia 5 de dezembro. Uma novidade na edição de 2022 do Dakar é que a prova contará pontos para o Mundial de Rally Cross Country da FIA. A inserção do Dakar no Mundial permite, por exemplo, que competidores que abandonaram o rally possam retornar a competir no dia seguinte. O Dakar 2022 será realizado entre os dias 1º e 14 de janeiro. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um bom fim de semana para você e até mais.